Você provavelmente já ouviu falar, e até mesmo concorde, que vivemos num espaço de 3 dimensões. Também deve ter ouvido falar da existência de dimensões extra, como a quarta dimensão, uma quinta dimensão e assim por diante. Isso aparece muitas vezes em notícias de avanço na área da física, em obras de ficção científica e até mesmo em crenças religiosas e filosóficas. Porém, fora estes usos indiscriminados, o conceito de dimensão é muitas vezes usado de forma correta, quando perguntamos sobre o tamanho de um equipamento, como um celular, um computador, um móvel para casa ou o formato de um terreno. É claro que estes exemplos se referem a objetos de 3 dimensões, com comprimento, largura e altura. Mas será que a ideia de quarta dimensão está muito além de ser compreendida ou pode ser explicada de modo preciso? Eu me chamo Adriano e vamos tentar entender de forma matemática o que é a quarta dimensão. Para entender o conceito matemático de dimensão, imagine uma moeda sobre uma mesa. Esta moeda pode ser arrastada em diversas direções sem sair de cima da mesa. Do seu ponto de vista, esta moeda pode ser arrastada para os lados, na horizontal. Neste sentido, podemos dizer que a moeda possui uma dimensão horizontal de movimento. Outro movimento possível é arrastá-la para frente e para trás, ou como nesta tela, para cima e para baixo. Este movimento acontece independente do movimento horizontal, em uma segunda dimensão. Mas e o movimento diagonal? Não seria uma terceira dimensão? De fato, há infinitas direções que a moeda pode ser arrastada além das direções vertical e horizontal. Entretanto, qualquer que seja o movimento da moeda, seu deslocamento da posição inicial para a posição final poderá ser descrito como uma soma de um movimento horizontal mais um movimento vertical, ou como uma soma de um movimento vertical mais um horizontal, e a ordem não afetará o resultado. Neste caso, o movimento diagonal não é independente das direções verticais e horizontais, sendo que todos os movimentos possíveis da moeda sobre a mesa pode ser descrito em apenas 2 dimensões. O conceito matemático para descrever este movimento é o de vetor. No plano, como no exemplo da mesa, um vetor pode ser representado graficamente por uma seta cujo comprimento descreve a quantidade de movimento realizado. Um movimento composto, isto é, em várias direções consecutivas, pode ser representado por um único vetor que indica a direção e o sentido de tal movimento. Este vetor último é conhecido como a soma dos demais vetores. Para trabalhar de forma mais adequada com estes movimentos, estabelecemos um sistema de coordenadas no plano formado por 2 retas perpendiculares e 2 vetores I e J sobre estas retas de comprimento 1. Este comprimento pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 polegada ou qualquer outra unidade conveniente. Qualquer vetor no plano é, na verdade, um vetor composto por uma quantidade x de vezes o deslocamento representado pelo vetor I e uma quantidade y de vezes o deslocamento j. Assim, o vetor v é igual a x vezes i mais y vezes j. Uma vez estabelecido o sistema de coordenadas, o vetor v igual a x vezes i mais y vezes j pode ser representado simplesmente como um par de números entre parênteses x e y. A partir daqui, substituiremos a representação geométrica do vetor para adotar uma representação analítica apenas com números. É importante ressaltar aqui que o par ordenado xy pode representar tanto um ponto no sistema de coordenadas como um vetor, com origem na interseção das retas, o ponto de coordenada 00 e a extremidade do ponto xy. A representação analítica xy de um vetor é ordenada, pois o par yx, com os números na ordem inversa, representariam um outro vetor, ou, se preferir, um outro ponto no plano. Com esta representação analítica, a soma de vetores funciona somando coordenada a coordenada de 2 ou mais vetores. Podemos dobrar, triplicar ou reduzir um vetor pela metade, dobrando, triplicando ou dividindo por 2 suas coordenadas. O Teorema de Pitágoras nos dá uma fórmula para calcular o comprimento de um vetor, v igual a xy, como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado somado com y ao quadrado.
Até o ângulo formado entre dois vetores, u e v, pode ser obtido por uma relação explícita envolvendo apenas as suas coordenadas. Uma vez que tanto vetores como os pontos em um plano podem ser representados por coordenadas x e y, qualquer objeto da geometria terá uma representação como um conjunto de pontos x e y. Em especial, um quadrado de lado 2, cujo centro coincida com a interseção do sistema de eixos no plano, é um quadrado de vértices 1 e 1, 1 e menos 1, menos 1 e menos 1 e menos 1 e 1. Os lados deste quadrado são obtidos ligando os pontos que possuem apenas uma das coordenadas distinta, isto é, os segmentos que ligam os pontos 1 e 1 com menos 1 e menos 1 e 1 e menos 1 com menos 1 e 1 não formam os lados, mas sim diagonal desse quadrado. Mais do que apenas representar objetos no plano de forma analítica, podemos representar movimento desses objetos desta forma. Por exemplo, se no quadrado de lado 2 representado somarmos o vetor 2 e menos 1 a todos os seus pontos, o resultado que obtemos é um quadrado em uma outra posição no plano. Observe no diagrama que isso representa deslocar o quadrado 2 unidades para a direita e 1 unidade para baixo. Este procedimento é chamado de translação. Podemos também girar o quadrado do exemplo em torno da origem do sistema de eixos em qualquer ângulo θ. Esta rotação é dada pela função r de x e y igual a x cosseno θ menos y seno θ na primeira coordenada e x seno θ mais y cosseno θ na segunda coordenada. Do mesmo modo como podemos representar objetos em um conjunto de pontos de duas coordenadas x e y, podemos estender essa noção para compreender objetos no espaço em três coordenadas x, y e z. Neste caso, imagine um terceiro eixo saindo da origem do plano cartesiano e chega na sua direção. Nesta direção, temos um vetor k com uma unidade. Deste modo, cada endereço no espaço pode ser representado por um ponto de três coordenadas x, y, z, que significa caminhar x unidades na direção do vetor y unidades na direção do vetor j e z unidades na direção do vetor k. Ou ainda, se preferir, cada terna x, y, z é a soma dos vetores xi mais yj mais ek. Com esta representação, podemos estender o conceito de figuras geométricas em uma representação analítica. Por exemplo, o cubo de lado 2 no espaço pode ser representado tendo como os vértices x, y, z com coordenadas 1 e menos 1. Há 6 pontos no espaço com essas características. As arestas do cubo são formadas pelos vértices que possuem apenas uma coordenada distinta. Por exemplo, o ponto 1, 1 e menos 1 e 1, menos 1 e 1 são extremos de uma mesma aresta, pois se diferem apenas na segunda coordenada. Também podemos aplicar transformações ao espaço de modo a obter outras representações, em especial as rotações. No espaço, há 3 rotações que se destacam, em torno do eixo x, representado por r de x, y, z, o ponto de coordenadas x na primeira coordenada, y cosseno θ menos e seno θ na segunda coordenada, y seno θ mais e cosseno θ na terceira coordenada. Observe que essa rotação mantém a coordenada x intacta, enquanto que as coordenadas y e z elas são modificadas. Uma outra rotação possível é em torno do eixo y, representada pela equação acima. E por fim, uma rotação em torno do eixo z, que é dada pela equação acima e mantém a terceira coordenada intacta, modificando apenas as coordenadas x e y. Se você chegou até aqui, poderá concluir que a geometria analítica em 3 coordenadas, e por isso 3 dimensões, lhe permite ver uma imagem plena de qualquer objeto 3D em seu monitor, certo? Se esta é a conclusão, você não poderia estar mais errado. Na verdade, as figuras que você vê neste vídeo são projeções dos objetos de 3 dimensões. Uma vez que seu monitor é plano, o que ele lhe oferece é apenas uma representação limitada como em uma foto, um livro ou a sombra em uma parede. Os nossos próprios olhos veem o mundo dessa forma, captando 2 imagens por vez para dar a impressão de profundidade. Todos os cálculos de rotação, translação sobre os pontos de um objeto no espaço são realmente feitos em 3 coordenadas, mas para desenhar a imagem no ponto, cada ponto de 3 coordenadas tem que ser transformado em um ponto de 2 coordenadas.
Se com tudo isso você está pensando que o cálculo de projetar um ponto de 3 coordenadas x, y, z deve ser monstruoso, vai se surpreender se eu te disser que basta apenas descartar a coordenada z. Isso mesmo, a projeção do ponto x, y, z sobre o plano xy é dada por p de x, y, z igual a xy. No exemplo do cubo, se excluirmos a terceira coordenada de todos os seus vértices, o que obtemos são as coordenadas do quadrado do plano. É claro, com alguns pontos se sobrepondo. A forma como obtemos a projeção de um cubo em outras perspectivas é aplicando uma ou mais rotações e só depois aplicar a projeção. É claro que a simples exclusão de uma coordenada em objetos de 3 dimensões não sai barato. Por exemplo, apenas com a representação das arestas é impossível determinar se a face que estamos vendo está mais perto ou mais longe de nós. Assim como pontos no plano são pares xy e no espaço são ternas xyz, nada mais justo do que representar pontos em um espaço de 4 dimensões, ou hiperespaço, por quaternas ordenadas x, y, z e w. E de fato, é esta representação adotada e tudo funciona perfeitamente bem. Cálculo de distância de pontos, translação, ângulo entre vetores e rotações possui suas devidas representações para o espaço 4D. Em especial, as principais rotações em torno da origem do hiperespaço mantêm 2 coordenadas fixas de seus pontos. Para entender o porquê, podemos comparar as rotações do plano e do espaço. No plano, qualquer rotação em torno da origem é dada pela transformação r de xy igual a x cosseno θ menos y seno θ na primeira coordenada, x seno θ mais y cosseno θ na segunda coordenada. No espaço, temos uma rotação similar dada por rz de x, y, z como x cosseno θ menos y seno θ na primeira coordenada, x seno θ mais y cosseno θ na segunda coordenada, e o z intacto na última coordenada. Esta é a rotação dada em torno do eixo z. Uma generalização óbvia para o hiperespaço é que tenhamos a rotação em torno do plano ZW, que leva ao ponto x, y, z e w no ponto x cosseno θ, y seno θ na primeira coordenada, x seno θ mais y cosseno θ na segunda coordenada, z intacto na terceira coordenada e w intacto na quarta coordenada. Se no espaço temos 3 escolhas de coordenadas para fixarmos em uma destas rotações, no hiperespaço há 6 combinações de pares que podemos deixar fixas, a saber, as representações das rotações aí dadas. A partir dessas características, podemos tentar entender os objetos de quarta dimensão. Um objeto que generaliza a ideia do quadrado de 2 dimensões e a do cubo de 3 dimensões é o hipercubo. Um hipercubo de aresta 2 pode ser obtido tomando todos os pontos x, y, z e w com coordenadas 1 e menos 1. 2 desses pontos formam uma aresta deste hipercubo se possuem apenas uma coordenada distinta, por exemplo, os pontos menos 1, 1, menos 1 e menos 1, e o ponto menos 1, 1, 1 e menos 1. Embora não seja possível visualizar o hipercubo em sua plenitude, como não é possível o fazer com o cubo, podemos visualizar projeções de seus pontos no plano simplesmente excluindo as coordenadas z e w. A projeção neste caso é representada por p de x, y, z e w igual a xy. Observe que com isso, obtemos nada mais do que os vértices de um quadrado de lado 2. Assim como fazemos com o cubo, podemos ainda realizar rotações aos pontos do hipercubo antes de realizarmos a projeção. A rotação em torno de xy resultará na imagem do nosso quadrado de lado 2 rotacionando. Já a rotação em torno dos planos xy e xz em conjunto, uma sendo aplicada após a outra, nos dará as figuras que já obtemos na projeção do cubo. Porém, algo totalmente novo acontece com as composições das rotações em torno dos planos xy, xz e yz. Aqui, as imagens obtidas formam algo inesperado, se levarmos em conta que o que conhecemos no mundo em 3 dimensões. Uma última curiosidade sobre o hipercubo é que, tal como o quadrado é delimitado por segmentos que compartilham um vértice em comum, e o cubo é delimitado por quadrados que compartilham uma aresta,
Na projeção do hipercubo, é possível perceber que este objeto é delimitado por cubos que possuem uma face em comum. Uma vez bem entendido o espaço de 4 dimensões, não é difícil se arriscar no que pode acontecer com 5 coordenadas x, y, z, w e k, ou algo além disso. O conteúdo deste vídeo foi baseado em 2 disciplinas do curso de Matemática, de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Para as mais informações, recomendamos os livros Vetores de Geometria Analítica, de Paulo Winter, o livro Álgebra Linear, de José Luiz Boldrini, e também Flatland, um romance de muitas dimensões, de Edwin About Sabot.